metáfora da cabeça, das mãos e dos pés formando um único corpo, se a gente acha que o apóstolo Paulo sentou num dia inspirado e simplesmente inventou essa ilustração do zero, a gente está muito enganada. Muito, completamente enganado. Porque muito antes de Paulo escrever essa carta aos Coríntios, a imagem do corpo já era um truque retórico político, sabe, famosíssimo no mundo greco-romano. Platão usou isso, Epiteto usou. Tem até um historiador romano antigo, Tito Livio, que ele registra uma história clássica de um cônsul chamado Menênio Agripa. E a forma como esse cônsul usou a metáfora do corpo tinha um propósito francamente sombrio. É um propósito bem pesado. Sim, a ideia era manter as classes mais baixas, que eles chamavam de os pés e as mãos da sociedade, completamente submissas à elite governante, que seria a cabeça e o estômago. Exatamente. Era uma ferramenta ideológica pesada. Total. Uma retórica de controle social para dizer à classe trabalhadora, aos escravos e aos camponeses, que qualquer tentativa de rebelião ou de exigência de direitos ia destruir o corpo inteiro. Ou seja, fiquem no lugar de vocês porque nós nascemos para ser a cabeça. E o que me fascina absurdamente neste texto é como a genialidade de Paulo entra rasgando essa narrativa. Ele basicamente sequestra essa retórica opressora, que todo mundo na época conhecia de cor, e a vira completamente de cabeça para baixo. E vira mesmo. No corpo de Cristo que Paulo descreve, não é a elite que dita as regras. São justamente os membros considerados inferiores, aqueles que são invisíveis ou vistos como mais fracos pela sociedade, que recebem a maior honra e o maior nível de cuidado. É uma subversão total, um choque contra o status quo daquele império. Com certeza. E o detalhe mais importante nessa subversão de Paulo não é um manifesto político qualquer ou uma mera teoria social. Ela é fundamentada numa coisa só: a lógica da cruz. A cruz. Na cruz, o ápice da glória e do poder de Deus se manifestou naquilo que o mundo via como fraqueza, humilhação e derrota. Portanto, a forma como a comunidade cristã funciona no dia a dia tem que obrigatoriamente espelhar essa mesma lógica de fraqueza e honra invertida. Se não for assim, não é igreja. Nossa, e o que nos traz direto para o epicentro da nossa imersão de hoje? O capítulo 12 de 1 Coríntios. Para contextualizar quem nos ouve, a gente precisa lembrar que Paulo não está escrevendo um tratado teológico no vácuo. Longe disso, ele está apagando incêndios. Pois é, apagando muitos incêndios. Nos capítulos anteriores, ali do 8 ao 11, ele veio dissecando uma série de crises. Idolatria, a questão de comer carne sacrificada a ídolos e até os absurdos que estavam acontecendo na ceia do Senhor, onde os ricos comiam e os pobres passavam fome. Que é um absurdo tremendo. Sim. E agora, no capítulo 12, ele entra no problema do culto público. A igreja em Corinto está fraturada, parecendo um espelho da sociedade romana, que era altamente competitiva. Eles pegaram as manifestações do Espírito, e especialmente o dom de línguas, e transformaram tudo isso em símbolos de status. Exato, era uma forma de dar carteirada espiritual, né? Perfeito, uma carteirada. Eles estavam criando uma hierarquia nociva, dividindo a igreja entre os supercrentes iluminados e uma classe trabalhadora de crentes de segunda categoria. Aquele ambiente virou um verdadeiro show de vaidades. E o argumento central de Paulo aqui é puxar o freio de mão e demonstrar que a diversidade de manifestações do Espírito nunca, jamais foi pensada para ser um placar de superioridade individual. Não é uma medalha de mérito que alguém coloca no peito para provar que é mais santo que o irmão. Pelo contrário, trata-se de uma distribuição soberana que o próprio Deus faz com um único objetivo: a unidade e a edificação mútua. As habilidades dadas pelo Espírito são ferramentas de trabalho para construir os outros, não troféus para a gente exibir na nossa própria estante da espiritualidade. E para não ficarmos apenas na superfície desse texto hoje, nós temos 3 estudiosos geniais nos guiando nesse estudo. Mas em vez de só citar nomes, é crucial a gente entender as lentes que cada um deles usa para ler a Bíblia. Com certeza. Isso muda tudo. Porque, como vamos ver, eles olham para os mesmos versículos e às vezes enxergam problemas levemente diferentes. Temos Gordon Fee, David Garland e Anthony Thiselton. Como a gente pode mapear a cabeça desses 3? Olha, quando a gente entende o ponto de partida de cada um,
a coisa toda faz muito mais sentido para quem está acompanhando a gente. Gordon Fee é conhecido por ler o texto grego com uma precisão de cirurgião, mas a bagagem pessoal dele vem da tradição pentecostal. Sim, o que é muito rico. É muito rico. E o que o torna uma voz tão respeitada é que ele não tem medo de usar o próprio texto bíblico para corrigir excessos da sua própria tradição. O foco dele, ao ler 1 Coríntios 12, vai estar na adoração, no culto e nessa presença dinâmica do Espírito. Entendi. E o Garland? Já o David Garland coloca um óculos diferente. Ele adota uma lente bem mais pastoral e sociológica. Ele quer entender a dinâmica daquela comunidade. O olhar dele foca na arrogância dos que se consideravam fortes e em como essa vaidade toda estava esgarçando o tecido social da igreja. E o Dieselton que fecha o nosso trio? Por fim, temos o Anthony Dieselton, que traz uma artilharia pesada. A abordagem dele é retórica, filosófica e voltada para a linguagem. Ele vai dissecar palavra por palavra para mostrar como Paulo usa a própria gramática para desmontar os jogos de poder da elite coríntia. Sim, e o mais interessante é que as discordâncias que vão pipocar entre eles nascem justamente daí, né? O Fee vai olhar para Corinto e diagnosticar um problema eminentemente espiritual, focado no mau uso do dom de línguas. Exato. Enquanto isso, o Garland e o Tisselton vão bater o olho e dizer, não, o buraco é mais embaixo. Isso é uma luta de classes, uma disputa de status socioeconômico que os coríntios tentaram maquiar com uma linguagem espiritual. Perfeito. É exatamente essa tensão. Então vamos mergulhar no texto. Logo nos versículos 1 a 3, Paulo estabelece o que podemos chamar de um critério cristológico. E ele faz uma mudança de vocabulário que à primeira vista parece sutil, mas que muda a regra do jogo. Os coríntios adoravam usar uma palavra grega específica. Pneumática. Isso, pneumática, que a gente pode traduzir como coisas espirituais ou pessoas espirituais. Mas Paulo chega no versículo 4 e troca a palavra. Ele passa a usar carismata. O que essa troca significa na prática, em bom português? Essa mudança é uma rasteira na arrogância coríntia. Quando os coríntios diziam pneumática, eles estavam focados na performance, no nível de espiritualidade de quem estava no palco. Quando Paulo insere o termo charasmata, cuja raiz é charis, que significa graça, ele arranca o holofote do mérito humano. Ele tira o peso de quem faz. Exatamente. Ele está dizendo, olha, isso não é sobre o quão incrível ou elevado alguém é. Isso é uma dádiva, um presente absolutamente merecido. É um favor de Deus, não um prêmio por bom comportamento místico. Nossa, isso é forte. E todos os nossos 3 comentadores concordam que o teste de fogo para essa verdadeira espiritualidade está no versículo 3, na confissão Jesus é Senhor. Fee nos lembra de um detalhe histórico maravilhoso aqui. Naquela época, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, já tinha sido traduzida para o grego. A famosa Septuaginta. Isso. E essa tradução usava a palavra Kyrios, que significa Senhor, para traduzir o nome sagrado e impronunciável de Deus, Yahweh. Então, quando um cristão do primeiro século abria a boca e dizia Jesus é Senhor, ele estava fazendo uma afirmação bombástica. Ele estava igualando Jesus a Deus. Ele estava igualando o carpinteiro crucificado ao Deus criador do universo. Ninguém, segundo Paulo, consegue fazer uma confissão dessas de forma genuína e com a vida transformada, a não ser que o Espírito Santo esteja operando. Mas aí eu te pergunto, fazendo um pouco o papel de advogada do diabo aqui, por que dizer Jesus é Senhor era um teste tão decisivo? Porque qualquer um pode papagaiar essa frase num culto, não pode? Onde entra o peso real disso? Aí que o Dieselton traz um contexto histórico que muda a nossa perspectiva. Em Corinto, o cristianismo competia espaço com vários cultos de mistério pagãos. Nesses cultos, o grande sinal de que alguém tinha sido tocado pelas divindades era entrar num transe estático bizarro, perdendo o controle e gritando frases ininteligíveis. Entendi, então tinha todo um teatro social envolvido? Total. Quem fazia isso ganhava um status social altíssimo, virava um semideus na roda de amigos. Paulo está decretando o seguinte: esqueçam o êxtase impressionante, a perda de controle emocional ou o show pirotécnico.
No cristianismo, a marca inegável do espírito não é um frenesi místico, mas a submissão consciente, racional e verbalizada de que toda a sua vida agora obedece a um novo mestre. É uma mudança de paradigma. E o cristão? Isso faz um sentido absurdo, especialmente quando a gente avança para os versículos 4, 5 e 6. A estrutura que Paulo monta aqui não é acidental. Ele repete um padrão 3 vezes. A diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. A diversidade de serviços, mas o mesmo Senhor. A diversidade de realizações ou formas de operar, mas é o mesmo Deus. É impressionante a construção retórica dele. Sim, é impossível não ver um desenho da Trindade aí, certo? Sem dúvida. Garland e Fee apontam rapidamente que não é que Paulo esteja formulando um manual de teologia sistemática sobre a Trindade, como os concílios fariam séculos depois. Mas a forma como Paulo respira, a gramática natural da fé dele, já é trinitária. A teologia está na vivência dele. Exato. Mas Teselton vai além e resgata uma sacada de Atanásio, um dos grandes pais da Igreja Antiga. Atanásio errou para essa estrutura e notou que a multiplicidade de dons não deveria jamais dividir a Igreja, pelo simples fato de que ela flui de um Deus que é uno. A Trindade atua de forma inseparável. Ou seja, a diversidade não é uma bagunça acidental. Longe disso. A diversidade humana na Igreja não é uma falha de projeto. Ela tem raízes na própria essência do Deus triuno. Unidade não significa uniformidade. Deus age de formas incrivelmente diversas, mas continua sendo um só. E isso é a ponte perfeita para entrarmos no campo minado, que é a famosa lista de dons entre os versos 7 e 11. Porque se Deus não quer uniformidade, a gente precisa entender como essa diversidade operava no chão de fábrica de uma igreja tão caótica quanto a de Corinto. E caótica é apelido. Pois é. Logo no verso 8, a lista abre com a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A gente sabe que sabedoria e conhecimento eram as grandes moedas de troca da elite greco-romana. Pareciam aqueles intelectuais modernos de palestras motivacionais querendo impressionar os outros. Exatamente. O mundo grego idolatrava a retórica brilhante, e Fiselton e Garland mostram que Paulo está ressignificando esses termos. A palavra de sabedoria aqui não é dar um conselho intuitivo sobre finanças ou soltar uma frase de efeito. Não é autoajuda. De jeito nenhum. Se a gente lembrar do capítulo 1 desta mesma carta, Paulo já havia implodido a ideia de sabedoria humana dizendo que a verdadeira sabedoria de Deus é um Messias morto numa cruz. Portanto, esse dom de sabedoria é a capacidade concedida pelo Espírito de articular o Evangelho de forma profunda e aplicar a mensagem da cruz à vida real da comunidade. E o conhecimento entra na mesma linha. O mesmo vale para o conhecimento. Não é o misticismo de quem sabe segredos ocultos do universo, mas uma compreensão madura da revelação de Deus na história. Mas espera aí, e quando chegamos no discernimento de espíritos ali no versículo 10? Porque a tradição na qual muita gente cresceu ouvindo sempre reduziu esse dom a uma espécie de detector sobrenatural de demônios durante um culto de libertação. Nossos comentadores concordam com essa visão restrita? Eles mostram que limitar a isso empobrece drasticamente o texto. Disselton foca na palavra grega original diacrasis, o que esse termo realmente significa na prática. Ele envolve uma capacidade crítica, pastoral e teológica de avaliar o que está sendo ensinado ou profetizado na congregação. Era um filtro de qualidade teológica. Era um filtro essencial. Numa igreja onde todo mundo queria falar ao mesmo tempo, o dom de discernimento era a habilidade dada pelo Espírito para peneirar a mensagem. Separar o que de fato edifica a igreja do que é apenas emoção humana turbinada, ou pior, ideologia disfarçada de revelação divina. É um senso crítico redimido e aprofundado pelo Espírito para proteger a saúde da comunidade. E então esbarramos no dom que causava mais confusão em Corinto. E convenhamos, ainda causa muito debate hoje. Línguas e interpretação. O que afinal era isso para os coríntios na visão dos nossos autores? É vital a gente focar no que os nossos estudiosos têm como consenso mínimo. Fee e Thiselton
concordam frontalmente que, neste contexto de Corinto, não estamos falando de idiomas humanos estrangeiros dados milagrosamente para missões transculturais, como o que vemos em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Sim, que é a visão que muita gente importa para a 1 Coríntios. Exato. Há tradições teológicas que tentam forçar que toda a menção de línguas na Bíblia é idioma humano, mas a exegese moderna afasta isso aqui. Em Corinto, o dom de línguas é descrito como uma linguagem estática, dirigida a Deus em oração ou profundo louvor, que edifica intimamente quem fala, mas que soa como barulho ininteligível para a congregação se não houver alguém com o dom de interpretar e traduzir o sentido. Mas a provocação de Paulo não está apenas em definir o que são as línguas, mas onde ele as coloca na lista. Ele as empurra lá para o exato final. Por qual motivo? Muita gente acha que Paulo colocou no final porque era o dom menos importante em valor absoluto. Garland e Fee repudiam essa leitura. O diagnóstico deles é muito mais sutil. Paulo joga as línguas e a interpretação para o final da fila porque elas eram o epicentro da arrogância em Corinto. Eles amavam as línguas porque davam status. A galera lá valorizava tanto o êxtase que menosprezava o ensino claro ou o serviço aos pobres. Então, num esforço retórico genial, Paulo lista por último exatamente aquilo que os coríntios idolatravam em primeiro lugar. Ele está esvaziando o glamour que estava rachando a igreja ao meio. O que nos leva diretamente para o versículo 13. Esse é um daqueles textos que já causaram divisões de denominações inteiras, pois todos nós fomos batizados em um único espírito, formando um único corpo. O debate aqui é enorme. Paulo está falando do batismo nas águas, ou ele está falando daquela clássica segunda bênção, uma experiência de poder após a conversão que supostamente cria uma elite de cristãos mais fervorosos? Olha, quando cruzamos a visão de Fee com a de Thistleton, a coisa ganha uma clareza impressionante. E é admirável ver um acadêmico do peso de Gordon Fee, com toda a sua história pentecostal, desconstruindo a leitura clássica de um batismo no Espírito em 2 etapas a partir desse texto. É um ato de honestidade intelectual muito grande. Gigantesco. O texto grego simplesmente não dá margem para a criação de uma elite mística. O grande peso do versículo recai numa palavrinha que Paulo repete à exaustão. A palavra todos. A experiência do Espírito descrita aqui é totalmente iniciatória. Ela engloba a totalidade de quem crê. Todo mundo que está em Cristo passou por isso. Exato. O objetivo teológico de Paulo não é criar categorias de crentes, mas justamente aniquilar a ideia de que o Espírito é privilégio de alguns. É um golpe de marreta nas divisões de classe. Pense num escravo e num homem livre, num judeu e num grego. A vida inteira a sociedade diz que eles não podiam sentar à mesma mesa. Paulo chega e diz, não importa o seu contra-cheque ou seu berço, todos foram submersos pelo mesmo Espírito para formar o mesmo corpo. Ninguém detém o monopólio de Deus. E é para ilustrar o ridículo de tentar monopolizar o Espírito ou a inveja de querer ter o mesmo dom que o irmão que está no palco, que Paulo passa a desenvolver, dos versos 14 ao 26, a tal metáfora do corpo que discutimos no início da nossa imersão. Aquela da elite romana. Isso. E o David Garland tem uma analogia visceral aqui. Ele diz que, lendo a carta, parece que a igreja de Corinto queria se transformar num monstro bizarro. Pense na cena. Um globo ocular gigante, do tamanho de uma pessoa, apenas um olho, rolando pelo chão. Isso é inútil. Um corpo funcional exige a interdependência de membros que fazem coisas radicalmente diferentes e que não se parecem em nada uns com os outros. É uma imagem grotesca, mas que gruda na cabeça da gente e ajuda a entender. E Paulo não para aí. A argumentação desce para um nível ainda mais profundo nos versículos 22 a 24, quando ele começa a falar sobre as partes do corpo que parecem mais fracas e as que chamamos de indecorosas ou menos honrosas. O que ele quer dizer com partes indecorosas num contexto de igreja? Garland e Thistleton ajudam a decodificar essa linguagem, que na época era um eufemismo bem claro para os órgãos internos e também para a genitália. Vamos pensar biologicamente.
As partes do nosso corpo que consideramos íntimas ou não apresentáveis ao público são exatamente aquelas que nós cobrimos cuidadosamente com roupas. Nós damos a essas partes uma honra especial de modéstia e decência. A gente protege o que é vital. Exatamente. Ninguém anda com os órgãos vitais expostos, como o coração ou o intestino. Eles ficam escondidos. Mas tente viver sem eles. O corpo entra em colapso. Paulo usa esse fato biológico inegável para dizer que Deus compôs a igreja de uma forma que inverte a lógica humana. A honra vai para onde a gente não espera. A maior honra, o maior cuidado e respeito não deve ir para o rosto ou para os olhos, que são aqueles dons vistosos, os líderes de palco, os oradores eloquentes. A honra especial tem que ser direcionada àqueles membros que parecem fracos, vulneráveis ou que não têm status no teatro da sociedade. Ou seja, voltamos à teologia da cruz aplicada à dinâmica de grupo. A glória e poder de Deus preferem se manifestar naquilo que a sociedade descarta. Mas fazendo um balanço da nossa conversa até aqui, onde os nossos estudiosos cruzam espadas de verdade? Qual é o grande ponto de atrito na interpretação do capítulo 12 como um todo? A atenção não está tanto nas palavras gregas em si, mas em qual era o verdadeiro problema por trás da divisão. Para Gordon Fee, o diagnóstico é espiritual e litúrgico. Ele lê a carta e vê cristãos inebriados com as experiências carismáticas, especialmente a linguagem dos anjos, criando um abismo gigantesco entre os que falavam em línguas e os que não falavam. Ele foca no aspecto da adoração. Sim, por isso a abordagem do Fee no comentário é pastoralmente focada em corrigir como aquele povo se portava no culto a Deus. Certo, o foco dele é a desordem espiritual. E do outro lado do ringue? Do outro lado, Garland e especialmente o Thistleton puxam a briga para a sociologia. Eles argumentam que focar apenas no misticismo é perder a floresta por causa de uma árvore. Para eles, a raiz da divisão é status, dinheiro e poder. Eles olham o pano de fundo de Corinto. Eles conectam o capítulo 12 diretamente ao desastre da ceia do Senhor no capítulo 11, onde a elite rica comia banquetes enquanto trabalhadores braçais passavam fome. Na visão do Thistleton, os coríntios ricos e letrados, que na sociedade imperial eram os olhos e as cabeças, estavam olhando para os escravos e artesãos dentro da igreja, que seriam as mãos e os pés, e dizendo na prática o seguinte: nós somos a elite lá fora e seremos a elite aqui dentro através dos nossos dons de fala. Não precisamos de vocês. Caramba! Então era a hierarquia opressora do Império Romano sendo contrabandeada para dentro do culto disfarçada de autoespiritualidade? Exatamente. O Thistleton prova de forma muito contundente que Paulo não estava apenas arrumando a ordem do culto. O uso da metáfora do corpo por Paulo é um ataque direto, um míssil teológico contra a hierarquia social grega. Não era só uma briga sobre quem orava mais bonito. Era uma disputa profunda sobre quem detinha o poder socioeconômico e tentava usar o pretexto do Espírito Santo para legitimar esse privilégio. Se a gente tentasse, então, sintetizar essa tempestade toda. A tensão exegética, os paralelos sociais, a questão do status e dos dons. Se a gente fosse colocar tudo isso em uma única ideia central, para quem está nos acompanhando, daria para dizer que, lendo 1 Coríntios 12, a verdadeira espiritualidade de alguém jamais deve ser medida pelo prestígio do dom ou da plataforma que essa pessoa possui. Mas única e exclusivamente por como a graça imerecida de Deus consegue fluir através da vida dessa pessoa para servir e construir os outros, numa relação de total interdependência. O dom espiritual nunca é um pedestal para erguer o indivíduo. Ele é apenas um cano, um canal, para que a graça alcance o coletivo. E isso nos empurra de forma muito clara para a vida real de hoje. Porque as bigas romanas sumiram, mas o orgulho humano e a sede por holofotes continuam iguaizinhos. A igreja contemporânea parece sofrer aguda e cronicamente da mesmíssima doença de Corinto. E como sofre? A aplicação dessa exegese rasga as nossas cartilhas modernas de eclesiologia. Onde a doença de Corinto aparece hoje? Toda vez que nós elevamos e idolatramos os dons que têm visibilidade. Nós pegamos a oratória brilhante, a liderança visionária que escreve livros, a música profissional, a capacidade de gerar engajamento nas redes sociais e em torno dessas coisas nós criamos uma cultura sufocante de celebridade cristã. A gente transforma o culto num espetáculo.
A gente é seduzido a todo instante pela tentação de sermos todos olhos e cabeças, competindo por palco, enquanto esquecemos completamente daquela analogia de Garland. Um corpo só de cabeças não é uma igreja de sucesso. É a definição médica de um monstro. O desafio prático que esse texto joga no nosso colo é sair da teoria e olhar, domingo após domingo, para a nossa própria comunidade local. É começar a procurar ativamente por quem são os nossos órgãos internos, identificar os membros invisíveis. São aquelas pessoas que não têm microfone. A irmã que chega cedo, num domingo de frio, para passar pano no chão do salão. O senhor idoso que ninguém conhece, mas que está de madrugada orando em lágrimas pelos jovens da igreja. O grupo que distribui comida para moradores de rua longe de qualquer câmera ou post nas redes sociais. E o texto exige que a gente mude nossa postura com eles. Lógica de Paulo, que é a lógica invertida da cruz de Cristo, exige que a gente olhe para essas pessoas e perceba que elas são o coração que bate e o fígado que filtra. Se a igreja como instituição não tratar esses membros com a maior das honras, se a gente não reconhecer publicamente que a comunidade inteira morreria asfixiada sem o serviço deles, então nós entendemos zero sobre o que Jesus veio fazer. O cristianismo autêntico não se prova apenas pela doutrina que ele assina embaixo, mas por quão contracultural e revolucionário ele é na hora de distribuir poder e honra. Se a igreja honra os ricos, os bonitos e os eloquentes, exatamente como o mundo corporativo lá fora faz, então nós falhamos. Somos só um clube de networking com uma estética religiosa. Diante dessa exegese tão profunda que a gente fez hoje, eu quero deixar uma reflexão, quase uma provocação para quem está nos ouvindo e pensando até o nosso próximo encontro. Se a essência da verdadeira espiritualidade, segundo Paulo, é a nossa disposição de ceder espaço e abrir mão do nosso próprio status para honrar alguém que o mundo considera invisível, quantos de nós, hoje, ainda seríamos classificados como pessoas espirituais? Essa pergunta não tem resposta fácil. Incomoda profundamente, mas é um incômodo necessário para preparar o nosso terreno para o próximo estudo, onde vamos entrar no famosíssimo capítulo 13 de 1 Coríntios, o tão celebrado capítulo do amor. Mas olha, eu já adianto. No contexto original de Corinto, aquilo nunca foi escrito para ser um poema fofinho recitado em cerimônias de casamento. Era, na verdade, uma repreensão sarcástica e devastadora contra uma igreja que tinha todos os dons de poder imagináveis, mas que estava completamente falida em empatia, caráter e afeto. É um soco no estômago que a gente vai desvendar no nosso próximo encontro. Até lá!